pode abrir os seus olhos então. Aí você pega o texto que eu te dei lá, que nós entregamos para você. Eu vou lendo com você, você vai acompanhando conosco. Então são os domingos do desenvolvimento ou do crescimento espiritual. E essa aqui é a nossa lição número 1. E tem que ser a número 1 da vida da gente. Como ter fé. Veja aqui. Deus providenciou o caminho pelo qual todos podem alcançar a fé. Então medita nessa frase aí. Deus providenciou, Ele preparou o caminho para que toda pessoa tenha condições de ter fé. Não há uma só pessoa que esteja no meio do povo de Deus, que seja de Deus, que conheça Deus e não tenha condição de ter fé. Veja o que ele escreveu aqui em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus pede que tenhamos fé e põe em nossas mãos as condições para isso. Se ter fé é impossível, então temos o direito de questionar a sua justiça. Mas as condições para ter fé nos foram dadas por Deus. Então não podemos responsabilizá-lo por não crermos e não receber as suas bênçãos. Então vamos entender isso aqui. Veja lá. Deus pede aqui, nós entendemos, por Hebreus 11:6, que a única maneira de se agradar a Deus é ter fé. Olha o que o apóstolo disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Não há outra possibilidade. Alguém pode dizer: pastor, eu não tenho fé, mas eu faço muitos sacrifícios, aí Deus se agrada. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se Deus requer que eu tenha fé, Ele exige que eu tenha fé, Ele pede que eu tenha fé, mas Ele não me dá as condições para isso, é impossível ter fé. Uns podem ter, outros não. Então nós podemos questionar: Deus é injusto. Se Ele dá a alguns condições de ter fé, e pela fé essa pessoa é salva, é curada, é abençoada, ela prospera, ela tem a família mudada, e outros não têm a fé, não têm condição de ter fé, e nada disso acontece, então a justiça de Deus não é verdadeira. Mas não é bem assim, irmão. Deus não só nos dá condições de ter fé, como Ele pede que tenhamos. Ele colocou nas nossas mãos então a responsabilidade, as condições para que tenhamos a fé necessária para que a gente receba a bênção de Deus, para que nós sejamos abençoados. Então vamos para o primeiro tópico aí, a fé que salva. Lá em Efésios 2:8, nós lemos que somos salvos pela fé, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja lá, como é que eu sou salvo? É pela fé. Irmão, ninguém é salvo pelas boas obras. As boas obras são necessárias, é preciso fazer. Eu acho que a pessoa que é de Deus, irmão, e tem o coração mudado pelo Evangelho, para ele é algo natural fazer o bem, ajudar as pessoas, estender as mãos a quem precisa, tem que ser natural, porque Deus entrou na nossa vida, estendeu para nós as mãos. Mas as boas obras que eu faço não vão me dar a salvação. Somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, irmão. Isso é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Se nós fôssemos salvos pelas obras, então alguém podia dizer, irmão, que o mérito é dele, porque ele fez coisas boas, ele passou a vida ajudando as pessoas, ele passou a vida fazendo caridade, como muitos fazem, ele passou a vida ajudando os pobres, ajudando a igreja, ajudando quem necessita, e ele então foi salvo. Mas não temos de que nos gloriar, porque quando nós fazemos isso, estamos simplesmente seguindo a orientação de Deus. E a salvação então é dada por um presente de Deus, que não veio de nós, foi o sacrifício de Jesus na cruz, que trouxe a salvação, e nós a recebemos pela fé. Agora, se a pessoa
é salva, se somos salvos pela fé, como é que nós temos essa fé? Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Romanos capítulo 10, está o versículo aí, mas não está o texto, nós vamos ler alguns versículos aqui. Livro de Romanos, capítulo 10, primeiro versículo 8 até o 10. Romanos, no Novo Testamento, capítulo 10. Amém? Mas, que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra que pregamos então? Paulo diz: a palavra da fé. Essa palavra está junto de você, você a recebeu, está na sua boca, está no seu coração, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora nós vamos para o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja, nós encontramos nesses textos, irmãos, os 3 passos para a salvação, que o Paulo mostrou aqui. 3 passos que a pessoa precisa dar, que é necessário dar, que tem que existir para que haja salvação. O primeiro, está escrito aí, é confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas não é aquela confissão velada, não. É a confissão que se faz com a boca. O Paulo disse: com a tua boca confessares o Senhor Jesus. Isso na confissão, quando eu creio, diante das adversidades da vida, nas perseguições da vida, nós nunca podemos negar o Senhor. O salvo é aquele que confessa o Senhor Jesus como seu Salvador. A segunda coisa, o segundo passo, é crer de coração que Deus o ressuscitou dos mortos. É entender e crer de coração que Jesus não foi, irmão, uma figura histórica. Ele existiu, pastor, mas essa história de ressurreição, não sei se é bem verdade, não, eu tenho de crer na palavra. Se Jesus não foi ressuscitado, ele não ressuscitou, toda a nossa fé é vã, porque ressuscitando os mortos, ele venceu o diabo. Ele foi crucificado, morreu na cruz, desceu ao inferno, no nosso lugar, e ali ele venceu o diabo. A Bíblia diz que ele tirou do diabo o poder, a autoridade, a chave da morte e do inferno, e ele então ressuscitou, e eu tenho de crer. Jesus não é aquela figura religiosa, né, que nasce no Natal, morre na Sexta-feira Santa e ressuscita na Páscoa. Não, o nosso Redentor vive, e eu tenho de crer de todo o coração. Não é simplesmente ter na mente, e a qualquer afirmação contrária eu fico questionando: mas será que é verdadeiro? Não, a Bíblia é verdadeira. O meu Senhor vive, ele ressuscitou. Eu tenho de crer de todo o coração. E em terceiro lugar, aceitar a obra realizada na cruz como sendo feita em meu lugar, em nosso lugar. Eu tenho de aceitar. O que isso significa? Aceitar a obra da cruz. Claro que eu aceito, pastor. Não, mas não é só isso não, irmão. Aceitar a obra da cruz é declarar que eu sou pecador e que pelos meus méritos eu não posso alcançar o perdão dos meus pecados. Não tem nada que perdoe o meu pecado, não há boa obra que perdoe o meu pecado, senão o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Isso é aceitar a obra da cruz. Que eu estava perdido na minha vida de pecados, mas o dia que eu aceitei a Jesus, todos eles foram perdoados, porque lá na cruz ele perdoou os meus pecados. Eu tenho de aceitar
que era pecador e necessito, aliás, eu sou pecador e necessito de um Salvador. Sozinho eu não posso me salvar. Isso então representa aceitar a obra que foi feita na cruz em meu lugar. A origem da fé para que esses três passos sejam dados é ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante ouvir. Versículo 17 ele fala aqui, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir um testemunho, irmão, é bonito, dá ânimo para a gente, fortalece a gente, mas não traz fé. A fé vem por ouvir a palavra. Ver as bonitas coisas, as boas coisas que Deus faz. Você vai à praia, vê aquele mar bonito, você vê Deus é bom, fez tudo isso para nós, e é verdade, irmão. Você pega aí o crente que fala que é pecado ir na praia, já ouviu falar isso? Não? Pecado nasceu, Deus fez para você, irmão. Todas as coisas bonitas Ele fez para nós, os filhos dele. Agora, tudo isso que eu vejo pode me mostrar que há um Criador, mas não me traz a fé. A fé é por ouvir. Então, para que eu tenha fé, para que em primeiro lugar eu seja salvo, eu tenho de ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Tem que ouvir. Mas ouvir que jeito? Não é ficar escutando, não. É trazer para a minha vida, é dar atenção. Quando o evangelho é pregado, abra o coração e escute. Não deixe nada tirar a sua atenção, porque 1 minuto, 1 segundo de distração, nós podemos perder uma unção muito grande de Deus, irmão, que pode mudar a nossa história. Quando a palavra é pregada, temos de dar a devida atenção a ela, porque a fé é por ouvir a palavra. Pastor, mas eu entendo pouco as coisas. Não importa, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, não é na mente. A mente natural do homem, a mente do homem é muito limitada, a gente não consegue compreender, captar as coisas do Espírito, mas o nosso Espírito entende, e é ali que Ele fala ao nosso coração, e nós recebemos o entendimento. Então somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E para que haja salvação, é necessário ter a fé. Um centurião chamado Cornélio, está lá no livro de Atos, né? Teve a visão de um anjo que o mandou procurar Pedro para ouvir as palavras da salvação. Por que ele fez isso, irmão? Deus deu ao homem e não aos anjos a missão de pregar o evangelho. Quem era o Cornélio? Já ouviu a história dele? Não conhece o Cornélio? Era um centurião. A Bíblia diz que ele era um homem correto, era justo, fazia tudo direito, não tinha maldade nele, era um homem caridoso. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar. No entanto, o anjo de Deus foi visitar o Cornélio com um recado. Ele não falou para ele: Cornélio, Deus está vendo. Ele falou: Deus viu as suas obras, viu aquilo que você faz, e as suas obras chegaram diante de Deus, mas você tem que procurar o Pedro. E falou até onde o Pedro estava, e ele vai te falar palavras pelas quais você será salvo. Ele não disse para o Cornélio, ele falou: Cornélio, por causa das obras, das esmolas, das coisas que você faz, você já está salvo, seu nome está no livro da vida. Mentira, isso não existe. E o anjo não falou. Mas por que o anjo não mostrou o caminho para ele? Eu falei já aqui, né? Nós escrevemos aí, porque anjo não prega o evangelho. A missão de pregar o evangelho é nossa. Às vezes eu vejo cristãos orando: Pai, manda um anjo para salvar, para falar da salvação para minha família. Não é você que tem que falar. Quem prega o evangelho não é o anjo, somos nós. Eu tenho que pregar, você tem que pregar, tem que falar da palavra de Deus. É a fé que vem por ouvir a palavra que produz a salvação. Amém? Então, por isso temos que ter a fé. Segunda coisa aqui, o segundo item, a fé que cura. Atos 14, versículo 7. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Atos 14, versículo 7.
Acharam, irmãos? 14:7. E ali pregavam o Evangelho. O que eles faziam, irmão? Quando os apóstolos iam, só abrindo um parênteses aqui, as cidades, os discípulos, os apóstolos, a Bíblia diz que eles pregavam o Evangelho. É isso que tem que acontecer hoje. A missão da igreja não é fazer outra coisa, ficar arranjando costumes, arranjando procederes que são bons. Não, é pregar o Evangelho. A nossa tarefa não é condenar quem quer que seja, ou defender quem quer que seja, é pregar o Evangelho. E eles então iam por todas as partes, e diz, chegaram num lugar aqui, e pregavam o Evangelho. Aí continuando, a cidade chamada Listra, e estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Veja aí, este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Vamos entender isso aqui. O homem doente aqui, irmão, no caso, não foi curado porque era o apóstolo Paulo quem estava ali, mas o próprio doente teve fé. Às vezes nós lemos isso aqui na Bíblia e nós falamos, né? Se eu vivesse nos dias de Jesus, eu ia ficar curado. Estou lhe falando que eu já ouvi isso. Se eu vivesse lá onde morava o apóstolo Paulo, eu ia ficar curado. Talvez não ficasse. Que é isso, pastor? Porque se não fica hoje, mesmo nos tempos de Jesus ele não ficaria. Mesmo nos tempos do Paulo ele não ficaria. Pelo mesmo motivo, é claro. Porque às vezes não ouvimos a palavra. Esse homem não foi curado porque era o Paulo que estava lá, mas porque ele teve fé. Mas por que ele teve fé? Aí tem 3 coisas aqui que o Paulo fez. Primeiro, ele pregou o Evangelho. Não ficou contando uma historinha bonita, ou fazendo alguma coisa para agradar as pessoas ali, para ter as pessoas com ele. Não, você tem que estar todo dia aqui. Isso não é tarefa de pregador, irmão. Ficar divertindo as pessoas, diversão tem em todo lugar. Igreja é lugar de se pregar a palavra. Tarefa de pregador é pregar o Evangelho. Aí as pessoas serão abençoadas, os milagres vão acontecer. E o Paulo pregava o Evangelho. Então a primeira coisa que ele fez, ele não ficou ali, irmão, querendo convencer as pessoas de coisa nenhuma, pregou o Evangelho. Segunda coisa que ele fez, ele percebeu que o homem tinha fé e poderia ser curado. Veja aqui, o servo de Deus às vezes tem que estar sensível à direção do Espírito Santo. Enquanto Paulo pregava, Deus foi abrindo o entendimento, os olhos do Paulo, mostrou para ele o homem paralítico ali. Mas não só o homem, que era notório que estava lá e tinha um problema de saúde, mas a reação do homem. E é triste às vezes você ver, irmão, isso acontecer. Tem cultos que às vezes você vê, isso já aconteceu comigo e com outros pregadores, até o missionário fala isso. A pessoa entra na igreja, você vê a pessoa está ali doente, você começa a pregar, parece que você esqueceu a igreja e prega só para a pessoa que está ali enferma. Aí você olha para ela, ela está assim, ela não está nem se importando com aquilo que você está pregando, e Deus não pode operar. Quando Paulo notou, ele percebeu, ficou ligado com Deus e viu que o homem estava pronto, tinha fé para ser curado. Aí a terceira coisa que ele fez, aí foi ousado, mandou que ele se levantasse. E a Bíblia diz, você conhece aí, o milagre aconteceu. Mas por quê? Que o paralítico também fez 3 coisas. Uma coisa traz a outra aí. Primeiro, ele ouviu a pregação do Paulo. Escute a pregação. Escute com atenção. Esqueça outra coisa. Mas eu estou preocupado, pastor, quando eu sair daqui, eu tenho um compromisso, tem tal coisa. Esqueça a coisa que você tem. Agora é hora de ouvir a palavra.
Escute o Evangelho. Não deixe nada tirar a sua atenção. Às vezes tem gente que não muda nunca, irmão. Aí você entende por quê? A palavra está sendo pregada, ele está preocupado com outra coisa às vezes. Levanta toda hora, parece que é um incômodo estar na casa de Deus. Qualquer coisinha distrai, converse com a pessoa do lado. Respeite a presença do Espírito Santo na casa de Deus, irmão. Tenha temor a Deus. Enquanto a palavra é pregada, escute. Enquanto estamos na casa de Deus, Deus está entre nós. Não deixe o diabo tirar a sua bênção. Mas vezes nós deixamos. O que será que eu vou fazer para o almoço hoje? Esqueça o almoço. Se Deus lhe pedir fazer um jejum o resto do dia, faz o jejum que Ele lhe pediu. Não se preocupe com o depois, não. Dê atenção à palavra. Deixa os outros para lá. O que aquele irmão está fazendo? Problema dele. Eu quero ouvir a palavra de Deus. O caso é comigo. Ele então ouviu a pregação. Escute. Por mais simples que ela seja, por mais dura que ela seja, que às vezes ela tem que ser, porque a pregação da palavra às vezes é como um remédio, irmão. Tem remédio que dói, né? Mas cura, ajuda. Assim tem que ser a palavra. Ele ouviu a pregação do Evangelho. Segunda coisa que ele fez, teve fé para ser curado. É consequência da primeira. Escutando a pregação, a fé cresceu dentro dele. Terceira, quando Paulo falou para ele levantar-se, ele se levantou. Ele agiu pela fé que estava dentro dele. Então são 3 coisas aqui que o Paulo fez e 3 que ele fez. Agora, querido, para finalizarmos, é claro que não adianta simplesmente ter fé. É necessário agir pela fé. Ou seja, ter atitudes que estejam de acordo com o que ouvimos e cremos pela pregação do Evangelho. Você entendeu isso aqui? Eu tenho que ter ações, palavras, pensamentos que estejam de acordo com aquilo que eu entendi, que Deus falou no meu coração, pela pregação do Evangelho, pela fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé. Às vezes eu digo, não, estou cheio de fé. Eu digo aqui dentro, eu estou curado. Quando a pessoa sai na porta, não sei o que eu faço com essa minha doença. É assim ou não é? Não, temos de agir conforme aquilo que nós aprendemos com a pregação do Evangelho. Mas a nossa lição hoje qual é? Como ter fé. Como é que nós temos fé? Aí é simples. Ouvindo a palavra. Pastor, mas tem gente que já nasce cheio de fé. Isso não existe mesmo. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra. Amém? Aí tem um texto aí que eu coloquei, que é o que nós falamos. Uma palavra para meditar. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Medita nessa palavra essa semana aí. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração assim. Pai, ouvimos hoje uma lição muito simples.